são 9 horas em ponto aqui no Rio de Janeiro. Oficialmente, a gente vai dar início agora ao webinar da Rádio 93 FM, mas antes eu preciso passar algumas web etiquetas, tá bom? Para todo mundo, para tornar esse nosso tempo juntos ainda mais proveitoso, produtivo, eu vou desabilitar carinhosamente os microfones dos senhores, tá bom? Todo mundo fazendo okzinho aí? Estou desabilitando nesse momento o telefone de todos, o microfone. Bom, e a gente vai combinar assim a partir de agora. Perguntas e dúvidas devem ser enviadas pelo nosso chat e eu vou gerenciando daqui para que os questionamentos e as colocações sejam, então, encaminhadas para o nosso conferencista, tá certo? A Rádio 93 FM está muito feliz em promover esse Webinar Café, esse encontro virtual para a gente se aproximar nesse tempo de pandemia, em que estamos sendo desafiados a nos reinventar. Por isso, desde já, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. A 93 FM tinha uma expectativa bastante grande aí com o número de participantes, mas eu posso dizer que ela foi incrivelmente superada, uma prova de que todos nós estamos em busca de conhecimento, de novas ferramentas para encarar esse tempo tão desafiador. Não é muito difícil perceber que, com a pandemia, as relações interpessoais mudaram, a forma de se comunicar mudou, a de vender também mudou. E mudar talvez seja a grande ação que somos cobrados a cada novo dia. E temos percebido que isso é possível, que sair da zona de conforto pode parecer mais fácil do que suporíamos antes do mundo dar essa guinada. A 93 FM é uma grande emissora do Rio de Janeiro, uma das mais ouvidas no dial carioca fluminense, e não poderíamos deixar a oportunidade para inovar mais uma vez. A nossa intenção com esse Webinar Café é trazer esse assunto tão relevante nos dias de hoje, como vender ideias de forma eficaz em reuniões e conferências à distância. A tecnologia nos permite colocar em prática essa possibilidade, mas todos nós, como profissionais, temos de estar preparados, treinados, conscientes em como explorar esses recursos, tirando o melhor deles, não é não? E aí a gente vai conhecer, então, quem são o nosso conferencista. Ney Pereira tem uma enorme experiência na formação e mentoria de líderes, palestrantes, professores e executivos. São 20 anos nesse ramo. Especialista em neurociência, pedagógica e marketing, é autor de livros, roteirista e consultor. É um grande profissional e conta na sua cartela de clientes com empresas nacionais e internacionais, como o Hospital Albert Einstein, as Forças Armadas, o Ministério Público da União, a Fundação Getúlio Vargas, FGV, Comitê Olímpico Brasileiro e grandes grupos farmacêuticos, empresariais e por aí vai. É um currículo bastante intenso, extenso. Ney Pereira tem uma agenda cheia, disputadíssima, então imaginem só que para nós aqui da 93 FM, como nós ficamos felizes por ele aceitar esse convite e participar do nosso webinar, conseguindo aí um momento entre um compromisso e outro nessa agenda disputadíssima. Feitas essas apresentações, e para não alongar muito o nosso papo, eu vou chamar o nosso convidado, Ney Pereira, para esse momento da gente absorver conhecimento e tirar muito proveito de um conteúdo preparado por ele nas nossas mais diversas áreas de atuação. Ney Pereira, muito bom dia para você. Você está por aqui já com a gente? Cheguei. Estão me vendo? Pessoal, estão me vendo? Então, maravilha. Mas, depois que você faz a apresentação dessa, Juliana, a gente não sabe falar assim, olha só, cada coisa que alguém fala sobre a nosso respeito para outras pessoas, é como se fosse um tijolo subindo assim nas costas, porque a gente pensa assim, cara, o cara está te apresentando, está falando tanto de você, e fica criando expectativa, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fingir que o Juliano está delirando e vamos deixar para vocês chegarem às conclusões de vocês depois, né? Não cria muita expectativa, não. Mas eu vou dar meu sangue, porque eu estou muito honrado com esse convite. Agradeço a 93 FM pela honra do convite, pela confiança. E a gente não pode esquecer, e aí já começando, já entrando no assunto, a gente não pode esquecer que o que as pessoas têm de mais precioso hoje em dia é o tempo delas, né?
Então, sempre que você for falar alguma coisa para alguém que se dispõe a te ouvir, acho que a palavra mágica, a primeira palavra que a gente tem que falar para a pessoa é obrigado, né? Obrigado pelo seu tempo. Por quê? Porque a pessoa sempre terá outra opção quando ela usa o tempo dela, né? Então, quando a pessoa chega e se dispõe a te ouvir, é porque ela sempre pensa assim, cara, dentre as opções que eu tenho, por que eu vou investir meu tempo nessa opção? É porque essa opção vai fazer com que, nesse momento, eu tenha mais benefício. E a gente, quando pensa na palavra benefício, a gente tem que pensar na seguinte perspectiva. Pode ser, por exemplo, entretenimento. Quando você ouve uma música maravilhosa na Rádio 93 e você está ali concentrado naquela música, porque naquele momento o prazer de ouvir a música é o entretenimento, naquele momento o prazer de ouvir as notícias, ou melhor, os benefícios das notícias que o Juliano fala, naquele momento para você é a melhor opção. Então, sempre que você for fazer uma apresentação em público, você agradece as pessoas, como eu estou agradecendo a vocês oficialmente, por vocês confiarem, investirem o tempo de vocês em me ouvir, né? Então, tem que valer a pena. Então, tá legal. Então, vamos combinar. O Juliano já falou sobre a netiqueta. Lembrando, então, sempre do microfone estar desligado. E por quê? Por causa dos sons, os sons do ambiente. A gente capta os sons do ambiente de vocês todos e aí pode atrapalhar um pouquinho. Por quê, né? Por que a gente está falando desse assunto? Por que a gente está falando por esse meio, né? Que loucura! Quando é que a gente imaginar? Eu sou o cara da geração X, né? Eu sou o cara da geração X e tinha um desenho animado chamado Os Jetsons. Tem gente aqui, se alguém lembrar desse desenho, não fala, porque já vai dizer a sua idade. Os Jetsons. Aí o cara falava com uma outra pessoa à distância e via o rosto da outra pessoa, né? O que a gente faz hoje no smartphone, é o que a gente está fazendo agora. Então, a gente está falando de um desenho animado de 40 anos atrás. Nossa, que a gente imaginar as pessoas conseguirem falar umas com as outras se vendo. E aí, o que acontece? O mundo se desenvolveu, a tecnologia se desenvolveu, e aí, de uns anos para cá, as pessoas começaram realmente a se falar à distância. E se falar à distância, quando a gente pensa em corporações, em multinacionais, etc., essas pessoas começaram a falar à distância para fazer reuniões, né? Eu tenho um amigo que ele é um grande executivo há muitos anos de uma multinacional, e ele fala assim, nossa, né, a gente faz videoconferência há tantos anos com a matriz e com outras filiais no mundo inteiro e tudo mais. Mas o que acontece? E vocês podem ter certeza disso, tá? Por maior a experiência que as pessoas ou algumas corporações já tivessem com essa comunicação à distância, as comunicações à distância até então eram, e ainda continuam sendo, tá? Bem complicadas. Primeiro, até sob o ponto de vista da própria tecnologia, porque a transmissão fica difícil, aí fica cortando, a voz metalizada. Aliás, vocês estão ouvindo bem o meu áudio? Faz assim um ok se estiver ouvindo bem o meu áudio. Ótimo. Gente, olha só, é melhor não enxergar bem, mas ouvir bem uma transmissão à distância é fundamental, ok? Então, assim, espero que vocês estejam me enxergando bem. Se eu estou bem também, se eu der uma caprichada aqui no visual, importante, mas vocês têm que ouvir bem. E aí, cara, aí voltando aqui. Então, lá, o pessoal daquela transmissão. A primeira questão da transmissão, que até então é complicada, hoje continua sendo, óbvio que vai melhorando, e a questão deles não saberem como administrar. Ora, eu trabalho há muitos anos, como o Juliano falou, capacitando, né, CEOs, executivos, etc., profissionais liberais no mundo corporativo, capacitando professores, né, como dar aula, capacitando palestrantes. Então, sempre quando eu chego nesses locais, quando eu vou capacitar alguém, sempre existe uma questão X, né? O que tem em comum? Nem eu não consigo ser objetivo. E como é que a pessoa descobre que não consegue ser objetiva? Ela descobre que consegue ser objetiva quando ela não atende o objetivo, quando ela não consegue chegar ao objetivo dela na fala. Então, é o professor que não consegue falar o conteúdo todo que tinha estipulado para aquele dia, é você numa apresentação que, às vezes, você fala de uma forma que você, puxa vida, eu não precisava ter falado tanto. Pior, às vezes, é quando a gente não percebe, né? Quando a gente fala muito, não se toca que falou muito. Enfim. Então, esse é um grande problema. E nas reuniões remotas, a coisa fica muito mais difícil. Por que nas reuniões remotas fica mais difícil? Porque quando você está presencialmente, fazendo gente, vamos voltar para o assunto, e não sei o que, presencialmente é mais fácil de administrar. Presencialmente você tem
uma ferramenta muito importante de ajuste em relação interpessoal, que é a expressão corporal, expressão facial, velocidade de respiração. Até a pessoa vai dizer, aí você ouve essa respiração, e você pensa assim, putz, eu acho que eu já estou passando do ponto. Enfim, e a gente faz um ajuste, o que a gente chama de calibragem emocional, quando a gente está presencial. Agora, gente, entrou uma transmissão como essa, imagina, o que eu estou vendo nesse momento? E nem devia ver, tá? Aliás, eu estou lutando para não ver. Uma porção de quadradinho com as expressões de vocês. Ontem, eu estava dando uma capacitação. Aliás, eu nunca trabalhei tanto na vida, graças a Deus, não estou reclamando. Nunca trabalhei tanto. De noite. Eu estou dando capacitação de noite para várias empresas e pessoas sobre transmissão ao vivo. E eu estava falando ontem, eu estava com um grupo de professores, eu estava falando ontem, foi uma coisa muito interessante. Eu estava falando assim, professor, a arma que você tem, e aí é para vocês também, tá? A arma que você tem para poder calibrar, como eu já falei, a comunicação interpessoal é a expressão facial e corporal. Então, óbvio, que quando você estiver falando publicamente, olha para as pessoas. Ponto. Mas quando você estiver na transmissão, não olha para as pessoas. Mas como? Eu não vou olhar para as pessoas, claro. Sabe por quê? Porque se você olhar para as pessoas, você resolve o seu problema e você arranja um problema para as pessoas. O que é isso? Não, é simples. Você já conversou? Imagina você vendo uma pessoa fazendo uma apresentação para você e a pessoa olhando para o chão. Como é que ia ser? Você acha que essa apresentação ia ser persuasiva, ia ser interessante? Não. Então, agora eu vou olhar para o chão. Estou olhando para o chão. Percebe que eu estou olhando para o chão? Quando eu digo olhar para o chão, eu não estou olhando para você. Você sabe por que eu não estou olhando para você? Por dois motivos. Vou voltar a olhar para você. Eu não estou olhando para você primeiro, porque eu tenho como zona de conforto as expressões faciais, as suas expressões faciais. E para eu ver as suas expressões faciais, eu deixo de olhar para você. E a segunda coisa é que eu me acho o máximo. Eu tenho um problema de narciso, eu tenho síndrome de narciso. Sabe por quê? Porque eu falo com você me olhando, para ver se eu estou bem, para ver se as minhas expressões faciais estão boas. E quando eu caio no canto da sereia, e quando eu caio no mito de narciso, que eu também chamo de síndrome de selfie, é ficar se olhando no vídeo, você perde o contato visual. Então, a primeira coisa que você tem que entender na sua vida, se você está falando por esse meio, não deixa de olhar para a câmera. Você está olhando para a câmera, estou te olhando. Estou te olhando. Agora estou me comunicando com você. Beleza? Então, tá, vamos compartilhar a tela. Vou compartilhar a tela. E aí também é um outro segredo. É quando você ajusta a comunicação por meio da própria tecnologia. Eu vou ajustar a tela, só que eu não tenho feedback. Por quê? Porque eu não tenho a mesma visão que vocês têm, eu não tenho aqui do meu lado. Então, a primeira coisa que eu vou perguntar para o Juliano é se a minha tela está compartilhada. Vocês estão vendo o meu PowerPoint? Sim? Beleza. Deixa eu tomar aqui um cafezinho aqui da 93, dá licença. Então, vamos lá. Continuando. Então, maravilha. Você já ajustou comunicação, já pegamos várias coisas. Primeiro detalhe do contato visual, que eu já falei para vocês. Você fez uma transmissão, fez uma apresentação, direto você tem entre vocês uma plataforma. Por exemplo, essa é a plataforma Zoom. Então, a plataforma Zoom e outras plataformas, você tem Teams, tem várias plataformas, mas é para vocês entenderem que, tecnicamente, o nome webinar é a transmissão por uma plataforma. Okay? O webinar ele é ao vivo. Gente, lei de Murphy, alguma coisa aconteceu. Espera aí, segura um instantinho aqui. Espera aí, já volto. Sabe o que aconteceu? O cabo do Wi-Fi pulou sozinho. Olha só o que acontece no meio de uma transmissão. E aí você fala assim, mas eu nem continuei te vendo. Mas coloque sempre o Wi-Fi, o cabo por Wi-Fi, para não ter oscilação na transmissão, tá bem? Então, continuando lá. Você está numa plataforma, beleza, Ney? E aí é o seguinte, quando você está numa plataforma e você faz aquilo que eu te falei, você corre um risco. Qual é o risco que você corre? Esse é o risco que você corre. Você corre o risco da pessoa que está do outro lado não suportar o que você está falando. Aí você vai falar assim, tá vendo, Ney? É por isso que é melhor a transmissão ao vivo, né? Eu falar ao vivo. Não, gente, sabe por quê? Porque ao vivo acontece a mesma coisa, só que a pessoa finge. A pessoa finge que está prestando atenção, mas a pessoa internamente está assim. E por que ela está assim? Porque não está sendo interessante. Bom, Ney, o que é ser interessante? Ó, ser interessante é você conseguir se comunicar falando aquilo que ela quer ouvir, não aquilo que você quer falar. Então, tá legal, Ney. Como é que eu vou conseguir saber, como é que eu vou conseguir me certificar
de que eu estou conseguindo transmitir a minha mensagem, né? E a minha mensagem ela tem que ser muito bem elaborada para que a pessoa chegue aonde ela quer. Ou melhor, que eu entregue o que ela quer. Beleza. Você tem que entender que entre o que você fala e o que a pessoa entende, há barreiras. Essas barreiras são geralmente por conta de crenças e valores. Por exemplo, se essa pessoa não tivesse as mesmas... Se você olhar para essa pessoa e falar assim, essa pessoa imagina que você tivesse assim, uma ideologia política e a pessoa tem outra. E aí a pessoa fala alguma coisa e você está vendo? Ele já está querendo me doutrinar, já está querendo... Então, só isso já seria uma barreira emocional, para vocês não se identificarem. Às vezes, a questão de idioma, várias questões. Agora, soma isso tudo a barreira tecnológica. Quer dizer, olha só, o próprio Juliano falou, Ney, o seu som metalizou. O som metalizou, se começar a metalizar demais, vocês não vão me ouvir. Isso é uma barreira. É uma barreira de vocês entenderem aquilo que eu quero ouvir. Então, quando vocês transmitirem alguma coisa, uma mensagem à distância, existem 3 riscos que podem acontecer. Um risco chama-se filtragem. O que é filtragem? Filtragem é a pessoa não entender tudo que você falou. Por exemplo, se eu estiver falando e tiver acontecido um ruído, literalmente um ruído, um som alto, e você não tiver entendido parte da minha frase, pode ser que eu não entenda o projeto todo, pode ser que você não entenda aquilo que eu quero comunicar, porque algumas partes você não conseguiu ouvir. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é o ruído. E aí o ruído não é literal. O ruído é quando a pessoa entende diferente do que você quis dizer. Entender diferente do que você quis dizer está muito relacionado a você não elaborar muito bem a tua fala, ou você, às vezes, falar de um jeito que a pessoa interpretou errado. Então, é muito bom, dependendo da situação, você tentar procurar um feedback. O que é o feedback? Tentar saber o que a pessoa entendeu daquilo que você falou. E esse feedback vai fazer toda a diferença para evitar qualquer tipo de ruído. E a terceira, e o problema é o bloqueio. O bloqueio é quando a pessoa não entende nada da tua mensagem, não entendeu nada que você falou. Ela pode não entender nada por vários motivos, né? O tecnológico em si, como eu já disse, quando a transmissão foi impossível. Ontem, no meu grupo de professores, tinha uma professora, coitadinha, que a transmissão dela estava tão ruim, que ela não conseguia falar com o grupo, não tinha chance. Aí eu falei para ela me ouvia, mas eu não a ouvia, nem o grupo. Eu falei assim, professora, fulana, desculpa, mas você não está conseguindo transmitir a sua mensagem porque está tendo um bloqueio tecnológico. Então, nós não estamos conseguindo nos comunicar. Então, nesse caso, gente, se você estiver fazendo uma apresentação à distância e rolar um bloqueio, cara, plano B, pelo amor de Deus, call, WhatsApp, qualquer coisa, mas certifique-se, porque não adianta nada você fazer um webinar, você fazer um meeting, né? O webinar é uma apresentação aberta para todo mundo, e o meeting é a apresentação fechada para o grupo. Você vai fazer um meeting que as pessoas não estão ouvindo, é melhor pegar o bom e velho telefone e falar com a pessoa, tá? Senão não vai adiantar nada. Perfeito, Ney. Como é que eu posso diminuir a probabilidade de acontecer filtragem, bloqueio ou ruído? Olha só, se acontecer alguma coisa dessas, repara, isso tudo pode acontecer, por quê? Porque além dos problemas que eu já relatei, quando uma pessoa está muito atenta ao que você está falando, aumenta a chance de que, mesmo com ruído, mesmo com algum problema, a pessoa se esforce porque ela está prestando atenção. O que vai diferenciar é a energia que ela gasta para conseguir te entender, se houver uma filtragem, um bloqueio, um ruído, ok? Mas, então, portanto, a matéria-prima que a gente tem para conseguir vender uma ideia é conseguir ganhar a atenção das pessoas. Ganhar e manter a atenção das pessoas é que é o grande segredo. Só que quando a gente está fazendo uma transmissão à distância, existem alguns detalhes que podem acabar com a nossa apresentação, que tem relação à atenção, e outros detalhes que a gente também, entendendo e sabendo administrar, a gente pode fazer e trabalhar em nosso favor. E o que a gente quer é conseguir que as pessoas comprem a nossa ideia. Então, não adianta, resumidamente, querer que alguém compre a sua ideia, principalmente numa transmissão à distância, se essa pessoa não conseguir prestar atenção em você. Parece óbvio, mas as pessoas, às vezes, ou melhor, na maioria das vezes, as pessoas estão muito mais preocupadas com o que querem falar do que como o outro recebeu. E, no final das contas, só interessa como o outro recebeu. Então, se você já sabe a tua ideia, se você não conseguir fazer com que o outro receba, não adianta nada, ainda mais a distância. A distância é mais complexa. Então, tá legal, Ney. Você está dizendo que os estudos, há muitos anos, em todas as psicologia social, sociologia, etc., e aí nós temos aí o Prêmio Nobel de Economia, que era um polímata,
O Lima tem uma pessoa especialista em várias áreas ao mesmo tempo, o Herbert Simon, e ele tem essa frase que hoje ela permeia toda a área de comunicação, e principalmente comunicação à distância hoje, né? A riqueza da informação gera pobreza de atenção. Vamos interpretar isso? Meus queridos, quanto mais você falar, menos vão entender. Você precisa ir direto no alvo. Direto no alvo. Então, todas as vezes que você montar uma apresentação, o que você falar tem que ser exatamente só o que a pessoa tem que ouvir. Por favor, os comentários paralelos, não. Vai direto, vai na veia. Depois que você der o teu recado, aí você pode até ganhar o espaço de comentários paralelos, mas ainda mais na transmissão à distância. E o que a gente chama de excesso de informação, tecnicamente, é um nome interessante, chama-se infobesidade. Nós temos que fazer uma lipoinformação. Gostaram desse negócio? Ficou bacana isso, né? Infobesidade, lipoinformação. Então, tá legal. Ney, como é que eu faço para manter essa atenção dos ouvintes? Tem dois tipos de atenção, basicamente, tá? Atenção reflexa e atenção voluntária. O que é atenção reflexa? Atenção reflexa é uma atenção sequestrada, ou seja, é uma atenção que você consegue da pessoa ou alguma coisa que aconteça que a pessoa vai embora por melhor que você esteja e você não consegue prestar atenção. Por exemplo, você imagina que eu estivesse aqui agora e o microfone acabou de ligar. O microfone de alguém acabou de ligar. Vinícius não está me ouvindo ou está tendo barulho paralelo? É paralelo? Vocês estão me ouvindo bem? Faz sinal de novo. Estão me ouvindo bem? Tá. É que o Vinícius fez assim, o som. Então, olha só, o Juliano está aí gerenciando. Então, por exemplo, se eu estou falando alguma coisa para vocês e entrar agora uma música forte, um som alto, aí você vai prestar atenção no som, porque a tua atenção foi sequestrada. Se vocês estão em casa, acontece alguma coisa, de repente alguma coisa cai e quebra. Por mais interessante que eu esteja, você vai olhar para aquela coisa. Aquilo é uma atenção sequestrada. Agora, eu também posso, por outro lado, sequestrar a tua atenção. E o ideal, obviamente, que a gente quer é sequestrar, no bom sentido, a atenção das pessoas. Perfeito, né? Então, como é que eu posso usar a atenção reflexa? Entender que ela, portanto, pode me atrapalhar, ou então como é que eu posso ajudar em meu favor? Funciona mais ou menos assim. Para o mal, onde é que atrapalha, né? A tua aparência acaba com você. Calma, eu não estou falando que você está ruim. Eu estou falando que quando você for se apresentar, você dá um tapa no visual, dá uma ajeitada no teu visual. Por quê? Porque se o seu visual não estiver condizente com a imagem que a pessoa tem de você, com a marca que você representa, isso vai ser um fator de atenção negativa. A pessoa vai ficar prestando atenção no teu visual e não vai prestar atenção naquilo que você quer comunicar. Então, você não pode achar que o fato de estar em casa fazendo a apresentação é para você fazer uma apresentação com a roupa de casa. Você está em casa, mas a apresentação é para fora. Então, você sempre tem que se arrumar para fazer a sua apresentação. Então, eu vou fazer o seguinte, tem uma pessoa, eu trouxe um convidado, peço licença para vocês, um convidado que eu trouxe aqui, que vai falar melhor sobre essa questão de aparência, que acho que vai resumir isso melhor do que eu. Espera aí que eu vou chamar um convidado. Espera um instantinho só. Vamos lá. Gente, eu queria dar um toque para vocês de como participar de uma videochamada de internet para trabalho. Não dá pra estar de camisola, nem de pijama que parece roupa, porque todo mundo sabe que é pijama. Bota um rabo, porque ninguém é obrigado a ficar de cabelo limpo e bonito durante a quarentena, que a gente não tem saco. Bota uma sedinha, uma coisinha bonitinha aqui pra frente. Embaixo, ó, pijama, que é pra você também depois ficar agilizada e botar a outra parte de cima do pijama. Nunca beba um vinhozinho em reunião de trabalho. Você tem que botar um cafezinho, uma xícara bonita assim, ó, dá um ar que você tá desperta, que você é mulher de negócio, você tá cheia de ideia. Café dá uma coisa, tá cheia de ideia. Botar aquele café que acabou de fazer que sai a fumaça, dá uma cara de que você tá trabalhando muito, desperto, o tempo todo. Você pode até botar uma criança passando, filha, você quer comer o quê? O cachorrinho você pega de vez em quando e fala... Aí todo mundo vai falar, que fofo seu cachorro, que raça é? É bom que dá uma dispersada. Agora não pode gritar com a criança ou com o marido durante a reunião. Sabe? Porque isso mostra que você é uma pessoa desequilibrada em casa. Você é. A gente é. Mas no trabalho a gente mente que não é. Então se você vê que tá dando uma merda aqui, que o marido tá pé da vida, que a criança vai começar a gritar, você congela. Você fica assim, ó. Gente, caiu, desculpa, a minha internet tá péssima. Se você for muito boa atriz, você pode estar lá e falar, pelo amor de Deus, ela caiu! Um minutinho, gente, ela caiu! Sai, a pessoa vai ficar mal e talvez você nem precise voltar. Chega, gente, que eu quero botar meu pijama. Então tá legal. Não podia ter... Olha o que eu acabei de fazer. Isso é atenção reflexa. Ok? Vocês prestaram muito mais atenção num estímulo diferente e muito mais interessante
do que na minha fala. Então, quando você usa a atenção reflexa em seu favor, e obviamente de forma contextualizada, você só tem a ganhar. Isso tudo é uma questão de criatividade, pesquisa, etc. Nem existem outros problemas na atenção reflexa? Sim, para o mal. O que eu digo para o mal? Coisas que podem nos atrapalhar. Por exemplo, o contato visual, como eu já falei para vocês. Se vocês não tiverem contato visual olhando sempre para a câmera, isso pode ser um problema. Outra coisa é a questão da pouca nitidez, né? Certifica se a sua lente está limpa, porque você não tem essa noção, né? Você sempre tem que pedir a referência do outro, que é outra posição perceptiva. Aí você transmite para outra pessoa, você está me vendo bem? Às vezes você dá uma limpada na lente e você fica com outra aparência no sentido da recepção da imagem. Olha o que é muito comum acontecer, aquilo que eu disse para vocês. Quando o próprio posicionamento do laptop pode acabar com a sua apresentação. Porque você senta, é natural, você olha para a lente, mas nem eu estou olhando para a lente da câmera. Você está olhando para a lente da câmera e está olhando para as pessoas. Você tem dois problemas. Você está olhando para a lente da câmera, você está acima da linha da câmera. E ainda por cima olha, e aí você gera um efeito gigante. O efeito gigante é que do outro lado a pessoa está olhando o teu queixo e o teto da sua casa. O efeito gigante é terrível. Por quê? Porque você perde toda a possibilidade de expressividade, você ainda fica fazendo careta para tentar enxergar os botões se tiver mais do que 40 anos, e a vida é essa mesmo, é assim que funciona. Tu fica assim, ó, e tu fica tentando achar botão, e aí a coisa fica feia, né? Fica feia por quê? Porque você perde o time da apresentação. Então, o que eu faço? Básico, cara, a vida como ela é. Coloca um apoio, livro, qualquer coisa para ficar a lente do laptop na altura dos seus olhos. Isso, já tem gente fazendo isso. Estou gostando de ver. Já estou vendo gente ajustando. É isso mesmo, para não fazer efeito gigante, eu não quero ver o teto da casa de vocês, tá bom? Isso é uma coisa. E aí, você tem aqui, ó, por exemplo, iluminação. Gente, as pessoas têm que ver a sua expressão facial. Imagina você metade claro, metade escuro. Imagina você com a olheira, vem aqui a olheira. Sabe por quê? Iluminação. Então, quando você estiver num ambiente com iluminação natural, você coloca o laptop atrás da iluminação, da janela ou da porta. Que aí você pega a iluminação natural e consegue fazer com que todo o seu rosto fique iluminado. Isso é muito importante, que a pessoa precisa ver, fazer a leitura da tua expressão facial, para você poder se comunicar. Nem se a luz for artificial, se não entrar a luz. Então, você tem que colocar uma luz equilibrada. Então, a sugestão é essa. Você pega duas luminárias e coloca 45 graus aproximadamente de cada lado do seu rosto. Nem eu não tenho duas, eu tenho uma, então não tem jeito, pega outra emprestada, se vira. Tem gente que pega e coloca o celular no tripé e acende a lanterna do celular. Tá? O povo brasileiro é muito criativo, já me mostraram todas as soluções possíveis. E aí a pessoa coloca e tudo mais. E aí você consegue, mas nem, e se ficar muito claro, pode ficar muito claro e explodir a imagem, ficar muito claro. Né? Aí você faz assim, ó, você está vendo que naquela imagem eu tenho um papel, papel vegetal. O papel vegetal ele faz um filtro e não explode a claridade do teu rosto. Ó, acendi a luz, vou apagar a luz. Acendi a luz, vou apagar a luz. Viu que bonitinho? Então, eu botei o papel vegetal para poder impedir que eu exploda. E o outro macete, reparou que eu estou em pé? Eu estou em pé porque eu quero usar minha expressão facial, minha expressão corporal. Eu quero usar minha gesticulação para te convencer do projeto. Aí, o que eu faço? Eu coloquei, nesse caso aqui, eu coloquei uma partitura de música, botei meu laptop na partitura de música na altura dos meus olhos. Né? Essa foto é uma foto real do meu ambiente. Eu tirei foto do meu ambiente. Coloquei um banquinho para colocar o meu mouse. Aqui, ó, esse banquinho que está ali na foto. Uma lixeira virada para colocar... Óbvio que estava limpa a lixeira, né? Uma lixeira virada para colocar o meu teclado e vamos que vamos. Cara. O negócio é você improvisar para que você consiga um ambiente... Estou com as iluminações laterais. Então, você tem um ambiente agradável visual, onde você pode se expressar. E se você fizer isso bem, com o tempo, a pessoa que está do outro lado nem percebe, o cérebro da pessoa já se acostuma a tal ponto que nem percebe que você está à distância, porque o que você quer, no final das contas, é ser influente na hora que você está se comunicando. Tem mais alguma coisa? Nem tem. Ruídos e reverberação. O Juliano me chamou a atenção. Nem, puta, o teu ruído, acontece ruído de vez em quando no teu áudio. Se você puder evitar, isso é fantástico, né? Às vezes você não consegue por conta do teu equipamento. Mas algumas coisas você pode evitar. Por exemplo, procura um lugar mais silencioso da tua casa. Por mais óbvio que isso pareça, você tem que procurar um lugar silencioso. Existem os sons do home office, que é cachorro, criança, martelo batendo,
panela são os sons do home office, né? Porta rangendo, e está lá o som do home office. Então, o que você faz? Você procura eliminar, cuidado com essa palavra, eliminar os sons do home office. Você procura se isolar. E outra coisa importante também é a reverberação. Por exemplo, você está num lugar muito aberto, o som sai como se você estivesse no som do banheiro. Então, o que você pode fazer? Vai para o lugar mais fechado possível da sua casa e assim ainda pode colocar um paninho debaixo da porta, porque é por onde entram os sons externos, ok? Uma janela que entre muito barulho, você pode colocar um cobertor ou bota um colchão, um colchonete na frente da janela. Isso tudo faz isolamento acústico. E é assim que a gente home office se vira. Não tem essa, eu vou contratar um cara para fazer isolamento acústico. Não. Eu vou fazer uma reunião, moro do lado de um lugar que tem um engarrafamento danado, buzina, eu tenho que diminuir os sons externos, senão eu não consigo me comunicar. E aí, pô, a internet tem N memes de pessoas que não sabem achar um lugar ideal e o som ideal. Então, por exemplo, o ambiente poluído. Se você chega num ambiente cheio de coisas, de competição visual atrás de você, não tem como a pessoa prestar atenção em você. Se você reparar, eu estou com fundo branco, e você vai dizer assim, caramba, né, boa ideia, eu vou ficar na frente de uma parede. Perfeito, fica na frente de uma parede. Ó, fica na frente de uma persiana, fica na frente de uma cortina, porque tudo isso é ambiente neutro. Se você colocar uma Disneylândia visual atrás de você, né? Criança, estante, roupa pendurada, não sei o que lá, o cérebro não consegue se concentrar num foco só. No meu caso, eu tenho um ambiente poluído atrás de mim. Você construiu uma parede? Não. Eu botei um pano. Ah, olha aí. Um pano, você coloca um pano. Gente, é como se faz, é muito prático, objetivo. Mete um pano e fica tudo bonito. Vou mostrar para vocês o maior meme da internet, meme internacional. O que é você não fazer gestão de ambiente? Olha o que pode acontecer. Quem já viu vai se divertir de novo. Scandals happen all the time. The question is, how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. That's right. My apologies. What's this going to mean for the region? My apologies. South Korea's policy choices on North Korea have been severely limited in the last 6 months to a year. Exemplo 2. Reunião do STF. Jorge Mussi, nosso ministro. Olha que bonitinho que está atrás dele. Um tubarão com um aquário. Ninguém do STF conseguiu prestar atenção no nosso ministro. Ele colocou um fundo falso, um fundo virtual, e me coloca um aquário com tubarão. Depois ele disse que não sabia, pediu desculpas, até porque ele é uma pessoa de muito respeito, mas que tinha sido o neto dele que tinha colocado. O neto acabou com ele. Então, muito cuidado, pessoal que gosta, né? Muito cuidado com esses fundos virtuais. O fundo virtual, ele primeiro, você precisa ter bom gosto. E eu sugiro para vocês, fundo virtual neutro, chapado, tá? Para poder garantir que não aconteça isso. E o segundo, o fundo virtual só dá certo, e aí antes que você pergunte alguma coisa de tecnologia, é a ferramenta. Por exemplo, a plataforma Zoom te oferece a opção de botar fundo virtual. O fundo virtual só dá certo, direito, se você tiver uma iluminação que fique exatamente na tua frente e atrás esteja uniforme essa iluminação. Porque se não tiver uniforme, você botar um fundo virtual, você se mexe e parte do teu rosto fica cortado, parte do seu braço fica cortado, e aí vira uma segunda fonte de atenção negativa. Para o teu cliente, ninguém vai conseguir te ouvir. Então, muito cuidado quando você colocar fundo falso, tá? Ney, você falou de atenção reflexa. O que é uma atenção voluntária? Atenção voluntária é a atenção que a pessoa luta, mas escolhe te ouvir. Luta, mas escolhe te ouvir. Então, como é que funciona isso, Ney? Funciona do seguinte, a pessoa só vai te ouvir em 3 condições. Se ela precisar, se ela quiser e se ela conseguir. Não é mesmo, Ney? É isso. Como é que ela vai querer me ouvir? Ela vai querer te ouvir, eu já falei isso para você. Ela vai querer te ouvir só na seguinte condição. Ela vai querer te ouvir se ela vai querer precisar te ouvir se ela encontrar naquilo que você vai falar vantagem. Ah, então peraí. Então quer dizer o seguinte,
Essa pessoa chega à conclusão de que precisa me ouvir. Aí ela vai me ouvir. Sim, olha só. Existem todos os estímulos no mundo, no ambiente. Existem todas as preocupações internas que nós temos. Isso tudo divide a atenção. Quando a pessoa luta para naquele momento eliminar tudo aquilo que disputa atenção e prestar atenção no teu projeto, é porque ela chegou à conclusão de que ela precisa do que você tem para oferecer. Agora, repara uma coisa. Quando ela, inicialmente, de cara, chega à conclusão, ou até antes de você falar, chega à conclusão de que ela não precisa do que você vai falar, o que acontece? Ela pode até te receber por educação, olha para você com aquela blazer e fica pensando em outra coisa. E não volta a pensar mais em você, e você está falando, e por mais que depois de você fale alguma coisa que ela precise, ela já cortou. Quantas das vezes a gente não está ouvindo uma coisa, na verdade a gente está ouvindo, mas está pensando em outra. E a gente nem percebeu o que a pessoa falou. Então a gente precisa acessar o cérebro da pessoa de cara. E a primeira coisa que você tem que falar numa apresentação, de cara, ligando a tecla SAP, falar assim, olha só, eu vim aqui para te dar isso. Eu vim aqui para resolver esse problema seu. Eu tenho a resposta para o problema seu. Sabe aquele problema assim, assim, assim? Eu vim trazer a resposta. Olha, você vai ganhar tal coisa. Você vai... Aí a pessoa acessa imediatamente. Pim, 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 pim. Preciso, vantagem. Deixa eu ver o que essa pessoa tem para mim. Então não fica assim, oi, não sei o quê, há muitos anos nós sonhos... Não. Pum! A pessoa, me acessou. Aí vem as outras partes. Tá legal? Mas eu vou mostrar para vocês até o final, um passo a passo, para vocês fazerem a apresentação show, ok? E como é que a pessoa ela quer? Bom, ela quer é diferente de precisar. Precisar é imbatível. Você mostra que ela precisa de alguma coisa, ela te ouve. Agora, ela querer, às vezes, ela pode não precisar e ela querer. Como é que funciona isso? É porque você está fazendo uma apresentação tão interessante, ou você está criando situações tão interessantes, que a sua apresentação está sendo persuasiva. E a persuasão está muito mais relacionada a atitudes e comportamentos do que necessariamente ao que você está falando. Tá? É sobre o que você está falando, como você está falando. Isso tudo pode ser tão interessante que faça a pessoa ficar prestando atenção em você, mesmo que ainda não tenha ficado claro o benefício, que é o que deveria estar claro logo no começo. Né? Então, quais são esses princípios da persuasão? Um é a afetividade. Vocês me desculpem o jeito de falar, mas a pessoa ela precisa ir com a sua cara. Se a pessoa achar você a pessoa antipática, arrogante, achar a pessoa fria, a pessoa distante, ela vai cortar o canal de comunicação. Então, é muito importante você transparecer essa empatia, transparecer esse sorriso. Que nem o Juliano, né, recebeu vocês com um sorriso bonito, um coração aberto. Se ele chegasse para você, tudo bem, seja bem-vindo à Rádio 93, a pessoa disse, Deus me livre, 93 é isso? Naquele momento, o Juliano é 93. Então, 93 está me recebendo, 93 está sorridente, então eu tenho afetividade, estaria aflorada. O segundo é a autoridade. O cérebro tem tantas opções, que ele precisa ter certeza de que você conhece o que está falando. Ele precisa ter certeza de que o teu projeto é um projeto sério. Então, portanto, ele precisa, e seria muito interessante, que você deixasse claro a sua autoridade sobre o assunto, a sua autoridade sobre o projeto. Isso quer dizer que quando você fizer uma apresentação, é muito importante que, de uma certa forma, sem você pesar demais na tinta, que a pessoa que está te ouvindo saiba quais os projetos que você já participou, projetos de sucesso que tem a ver com aquilo que você vai mostrar para ela, né? Qual é o teu know-how sobre aquilo, quantos anos de experiência você tem, porque isso tudo está informando ao cérebro de que vai valer a pena prestar atenção, de que ele não vai perder tempo com uma pessoa, com uma agência, com uma pessoa que não tenha experiência, que esteja... Ninguém gosta de ser cobaia. Então, por exemplo, você vai apresentar uma coisa inovadora, faz um case antes e aí mostra o resultado do case. Não adianta você querer dizer, não, aí a pessoa vai te perguntar assim, mas quando vocês já fizeram isso? Vocês já fizeram isso? Aí você fala assim, não. Aí imediatamente ele pensa assim, o cérebro, entende? Não tem autoridade. Se não tem autoridade, eu não vou me submeter a ser a cobaia. Então é muito importante que vocês apresentem autoridade com jeito, né? Identificação. As pessoas precisam entender que existe alguma ponte de identificação com vocês, né? Quando você tem por exemplo, você vai fazer a apresentação para o cliente e aí você comenta as experiências que você já teve com clientes do mesmo segmento. Opa, gerou identificação. Ou se você pessoalmente tem alguma coisa a ver com aquele segmento, direto ou indiretamente, gerou identificação.
Pode ser identificação que não seja profissional, pode ter alguma coisa a ver com ele, né? Com hobby, qualquer coisa que crie identificação entre vocês, aumenta a probabilidade dele prestar atenção em você. E a outra questão é a reciprocidade. A reciprocidade consiste em ele, por exemplo, achar que você está oferecendo tantos benefícios para ele, que inconscientemente ele sente a necessidade de retribuir. E essa necessidade de retribuir se caracteriza numa apresentação e prestar atenção em você. A única retribuição que aquela pessoa pode, naquele momento, te proporcionar é a atenção dela. E tudo que você quer é isso, é a atenção dela, né? E a última é a escassez. Escassez, quando você estiver fazendo uma apresentação, e que seja verdade, tá? Nunca você vai mentir. Mas que fique claro que, por exemplo, nem todo mundo tem acesso àquilo. Aquilo tem prazo limitado, aquilo é escasso. Ou seja, quanto mais difícil é aquilo que você apresenta para a pessoa, quanto mais exclusiva a pessoa se sente, maior a chance da pessoa prestar atenção em você, ok? Esse é um princípio persuasivo muito forte, é quando a pessoa acha que algo é escasso, ela tem necessidade de consumir. E, nesse caso, o teu projeto, se for um projeto escasso, entenderam o que eu quis dizer nesse sentido mais amplo da palavra, a pessoa fala assim, puta, peraí, eu quero para mim também, pelo amor de Deus, não vende para outro não, eu quero. Então, é muito importante você usar o princípio da escassez. E, por último, você tem que ser muito objetivo e falar somente necessário aquilo que eu falei para vocês. Porque quanto mais você falar, menor a chance desse cara prestar atenção em você. Então, nem como é que eu faço para ser mais objetivo e falar menos? Como é que você faz? Eu não sei como é que você faz, porque eu vou dizer isso daqui a pouco. Depois vou dar a palavra para o Juliano. E eu já vou contar para vocês como é que eu faço para falar menos. Juliano, está contigo. Muito obrigado, professor Ney, por esse primeiro momento aí do nosso Webinar Café 93 FM. Nós temos aqui, pela contagem do sistema, 46 participantes. Nós vamos ter 10 minutos para essas perguntas. O Gilberto tem uma pergunta. Gilberto, se você conseguir habilitar o seu microfone, a gente consegue ouvi-lo. Ok, professor Ney Dias, bom dia. Gilberto Reina, tudo bem? Tudo bem? Como vai? Tudo em ordem, tudo bem. Saudades e lembranças das palestras na AD, Corretora de Seguros. Opa, que barato! Olha, a AD, um carinho enorme, uma corretora fantástica. Que legal. Obrigado por você estar aqui. Professor, eu queria saber se dentre os princípios de persuasão que o senhor citou, se o senhor acha que existe um que se sobressai aos outros, entre os 5, se tem um que se sobressai aos outros. Tá. Olha só, quando a gente fala de persuasão, a gente fala de hemisfério cerebral direito, a gente fala de emoção. A persuasão é emocional. E a persuasão, ela está muito relacionada à comunhão entre que uma pessoa sente com relação à outra. Então, eu diria para você o seguinte, isso não garante a pessoa fechar negócio com você, mas definitivamente a pessoa compra primeiro você e depois a tua ideia. Então, acho que o princípio da afetividade é muito importante. Então, assim, a gente construir um link emocional com quem está ouvindo. Esse link emocional, às vezes, é muito rápido, porque a gente fala em pouco tempo, mas construir uma ponte emocional é muito importante. Por quê? Porque a gente precisa, pelo menos, abrir a porta. A grande questão que hoje as pessoas estão tão estressadas que o processo de julgamento inicial leva de 30 segundos a 2, 3 minutos. Isso quer dizer o seguinte, me desculpe a expressão, se a pessoa não for com a tua cara de início, ela não te ouve. Então, eu diria para vocês que, em termos de hierarquia, a afetividade é uma das mais importantes. Não que as outras não sejam, é só porque está em primeiro lugar para poder abrir o canal de comunicação. Ok, muito obrigado, professor. Nós temos a outra pergunta aqui, professor Ney, do Rogério Lima. Rogério, você pode fazer sua pergunta, por favor? Fala, Rogério. Olá, professor Ney, bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Rogério, obrigado por você compartilhar. É de onde, por favor? Eu sou do Rio de Janeiro e a minha pergunta é a seguinte. Em tempos de pandemia, né, tudo muda, né? A gente está vendo toda essa mudança aí. E quando a gente tem uma reunião, pessoalmente, fisicamente, a gente tem todo um protocolo de iniciar um bate-papo, puxar uma conversa mais leve, até que a gente entre no assunto. Quando a gente está falando do mundo virtual, o que seria o ideal? Qual o tempo ideal da gente entrar num bate-papo? Você acabou de falar aí em termos de 2 minutos para ver se a gente tem se rola uma empatia ou não.
Mas, de fato, qual é o ideal para a gente não extrapolar o tempo da pessoa que está ouvindo a gente do outro lado? Tá. Legal, show. Rogério, olha uma coisa que vocês precisam entender. Uma transmissão à distância não é uma transmissão ao vivo por meio de tecnologia. Uma transmissão à distância é uma outra forma metodológica, tá? Então, assim, tudo que você pensa presencial, você não tente fazer igual, só que à distância, porque, tá bom? É todo um canal diferente. Protocolos, por exemplo, né? Você imagina se você chegasse numa reunião presencial e falasse assim: eu gostaria que os senhores ficassem calados enquanto eu estivesse falando, né? Por mais jeitoso que você fosse, a pessoa fala assim: pô, né? Não é assim. Mas no meio tecnológico, o anfitrião pode falar assim: gente, olha, eu vou agora desligar o microfone porque o som pode atrapalhar. Então, o protocolo à distância nos permite fazer algumas coisas que não seriam aceitáveis presencialmente. Então, qual é o grande macete, Rogério? É o seguinte, por exemplo, imagina que a reunião que vocês marcaram, e você marcou uma reunião com um grupo de pessoas maior, sei lá, 4, 5 pessoas, 6 pessoas, 7. E aí você marcou às 15 horas. Mas você deixa claro, se você for um anfitrião, que você abrirá a sala 10 minutos antes. Tá? E você pede às pessoas... E outra coisa, né? Existe a pré-reunião. Você tem que fazer um documento convidando a pessoa, dizendo como é que vai ser a regra, o horário, o tema debatido, o tempo, tudo direitinho. E o link. Quando você manda esse e-mail, esse WhatsApp, você sugere que as pessoas cheguem 10 minutos antes para poder testar o equipamento. A pessoa chega em cima da hora, não consegue transmitir, o som não fica bom, atrapalha a reunião toda, porque a reunião tem time. Quando essa pessoa chega 10 minutos antes, gente, esse é o grande pulo do gato, é pedir para as pessoas chegarem 10 minutos antes. É o momento, Rogério, que você faz o que o Juliano fez. Pô, qual o seu nome, Rogério? De onde você é? Puxa, que bacana, está chovendo, não está chovendo, etc. Então, esse é o momento, Rogério, que a gente consegue informalmente conquistar as pessoas, ok? Fazendo aquele projeto, a afetividade que eu falei agora para o nosso colega, e entrou na reunião, é tudo marcado. Então, o que é o mais difícil hoje da gente virar chave nessa comunicação à distância? É entender que nós precisamos roteirizar a apresentação. Você tem tantos minutos para falar tal coisa, a outra pessoa tem tantos minutos para falar e as pessoas precisam entender a regra do jogo. Vocês viram, eu parei e o Juliano falou, a gente tem 10 minutos para tirar dúvida. Se em 10 minutos eu não conseguir tirar as dúvidas todas, o Juliano vai me cortar e a gente vai depois retomar isso. Então, funciona assim, tá? Ok. Obrigado. Professor Ney, eu mesmo agora vou fazer a pergunta, porque a gente tem um tempo de sobra, as pessoas estão aqui agradecendo por esse tempo de conhecimento, e eu vou fazer a seguinte pergunta, até porque eu sei que na nossa sala temos participantes de vários segmentos, da área de marketing, jornalismo, publicidade, área empresarial, tem gente do Brasil, de fora do Brasil, e ao longo desse tempo, até pela própria pergunta do Rogério, ele foi feito qual é o tempo necessário, né, que a gente pode utilizar para fazer esse tipo de comunicação com as pessoas por uma videoconferência, para vender um produto, apresentar a própria empresa. Para essas pessoas que têm uma pluralidade, né, tem uma fala específica para países, fala específica para o segmento em que elas estão, é necessário utilizar uma linguagem técnica ou quanto mais despojada essa comunicação é facilitada para quem está do outro lado assistindo ao momento de videoconferência, enfim? Então, vamos lá. São duas perguntas. A primeira pergunta eu vou responder nesse bloco, que é o tempo, tá? Para a gente ter uma ideia de tempo, qual seria o tempo ideal. E a segunda questão, Juliano, que foram muito boas as perguntas, está relacionado assim, olha só, o difícil é falar fácil, ok? Existem aí muitas frases e pensamentos atribuídas a Albert Einstein. Então, a gente já fica com medo de dizer que aquele pensamento é de Albert Einstein para não pagar mico. Mas eu vou dizer um pensamento de Albert Einstein, que eu não sei se é dele mesmo. Tá? Ele diz assim, se você não consegue falar fácil, é porque ainda não entendeu suficientemente bem. Então, as pessoas que falam de um jeito, blá, 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 repimboca da parafuseta, tudo decorado. Não conheceu a fundo o seu projeto. Porque quando você consegue falar de forma fácil o teu projeto já está na tua veia, está na tua alma. Porque o que você precisa entender
É que o outro tem que entender o teu projeto. O outro não está vivendo, não tem a experiência que você tem sobre o projeto. Então, você precisa traduzir. E quando eu digo traduzir, ser simples não é ser simplório. Ser simples é poder você falar de uma maneira que a pessoa consiga efetivamente entender o que você quer. Se a pessoa não entender o que você quer, ela não vai comprar a sua ideia. As pessoas estão, infelizmente, as pessoas hoje estão muito mais preocupadas em como vão apresentar, ou melhor, no que vão falar, do que no como o outro vai receber. Gente, o foco é no outro. Analisa como é que aquela pessoa é. Você é uma pessoa mais simples. Deixa eu falar, não estou falando de simplório, né? Deixa eu usar menos linguagem, menos jargões. Marketing, cara, eu tenho formação em marketing, então eu posso falar. Porque benchmark, que não sei o que, payday. Para com isso, cara. A pessoa fica olhando assim, esse cara, a pessoa está querendo dizer que eu não sei nada? Eu não estou entendendo nada que esse cara está falando. Que língua é essa que esse cara está falando? Então, aí você fala assim, puta, mas se for uma pessoa da minha área e usar a terminologia técnica, perfeito. Mas se não for da minha área, eu tenho que ter essa sensibilidade, essa empatia para me conseguir me comunicar de forma afetiva. Sabe o que vai acontecer? Quando a pessoa percebe a tua generosidade em ser claro e ser simples, você provoca o princípio da reciprocidade. A pessoa vai prestar mais atenção em forma de reciprocidade. Tá bem? Professor Ney, só para a gente já tirar a dúvida, rapidamente, essa frase que o senhor falou é realmente do Albert Einstein, a nossa equipe de jornalismo que está aqui no suporte já passou dizendo que é de verdade mesmo, tá? A gente tem um tempo muito rápido, nós temos 4 minutos. Vamos aqui à pergunta da Lenise e depois a gente tem a pergunta da Karina Carrasco. Lenise, por favor. Bom dia, Ney, bom dia a todos. Muito bacana esse webinar aqui com vocês na 93. Uma dúvida que eu acho que acontece muito nesses processos de comunicação, agora à distância, que todos nós estamos utilizando, é a utilização do PowerPoint para que ele não fique cansativo. Porque como a gente precisa ter essa interação, essa visualização com as pessoas, muitas vezes a gente precisa usar o recurso do PowerPoint para ficar mais ilustrativo o que você está falando, principalmente quando o assunto é muito técnico. Mas qual é a proporção, a medida mais adequada de utilização desse recurso, né? Tá. Então, vamos pensar na utilização. Antes de mais nada, muito obrigado, tá, Lenise, pela sua participação. Vamos pensar em 2 aspectos. Primeiro, o porquê do PowerPoint. O PowerPoint ele existe, e principalmente numa transmissão dessa, para que ele ratifique, ok? Ou que ele complemente alguma informação. Mas agora, repara, o PowerPoint ele deve ser proporcionador de insights. O PowerPoint ele deve esclarecer uma informação. Então, a própria confecção do seu PowerPoint tem que ser repensada. Imagina a seguinte situação. Você está numa transmissão como essa, nem presencial deve fazer isso, óbvio. Aí você coloca um PowerPoint cheio de texto e fica lendo o texto. Ora, sabe o que isso está? Sabe o que você está fazendo? Você está fazendo um audiobook. É você lendo a tua imagem pequenininha, um texto, e a pessoa ouvindo o texto. Aí a pessoa pensa assim, cara, se é para ficar um audiobook, você vai em casa. Então para que serve o PowerPoint? Primeiro cuidado que eu tive é pedir para que vocês dividissem a tela para que nós dois, eu e o PowerPoint, tivéssemos o mesmo peso. Por quê? Porque eu preciso me expressar e o PowerPoint, ele reforça a imaginação associativa. O que é imaginação associativa? Os meus PowerPoints são de imaginação associativa. É quando eu coloco uma imagem que te remeta ao assunto. Qual outro tipo de PowerPoint? É o PowerPoint de raciocínio visual, que você deve usar muito, que eu sei disso. O que é raciocínio visual? É um PowerPoint onde eu estou apresentando uma informação e aquele PowerPoint, eu tangibilizo aquela informação por meio do PowerPoint. Por exemplo, quando eu estou falando de dados e fontes, quando eu estou mostrando gráficos, quando eu estou mostrando organogramas, quando eu estou mostrando fluxogramas. Quando eu falo isso na mesma medida, de forma clara, aquele PowerPoint aparece, isso é extremamente complementar. Agora, quando eu utilizo o PowerPoint roteiro é aquele PowerPoint construído para quem fala, não para quem ouve, se torna insuportável e divide a atenção. Então, quais são as 2 grandes vantagens que nós temos por esse meio agora, Lenise? Primeiro, é ser econômico na questão de texto. Segundo, nós temos 2 vantagens. A vantagem de que nós não precisamos mais do PowerPoint roteiro. Por que a gente não precisa do PowerPoint roteiro? Porque o roteiro pode ficar na tua frente, o teu PowerPoint roteiro, sem outra pessoa ver.
Por exemplo, eu vou mostrar para vocês agora o meu roteiro. Aqui, ó, eu tenho uma partitura de música com os papéis, com a ordem do que eu vou falar, com o tempo que eu vou falar cada coisa. Então, eu não preciso, vocês não estavam sabendo, contei meu segredo, Mr. M. Então, eu tenho aqui o roteiro. Essa é a primeira coisa. E a outra coisa, outra vantagem, é poder enviar um documento detalhado com todas essas informações que, teoricamente, a pessoa precisaria saber, a mais, você manda para um documento paralelo. Porque hoje, o que mais é eficaz numa reunião, Lenise, é você mandar a pauta e mandar o dever de casa. As pessoas têm que ler o assunto antes da reunião. E aí, quando chega na reunião, e a coisa que eu tenho mais feito em treinamento para meeting é isso, né? É como montar uma pauta anterior, enviar para o pessoal as informações, e aí você só discute as soluções. E as soluções por meio de imaginação associativa ou raciocínio visual. Tá? Não sei se esclareceu. Professor Ney, bem rapidamente, por causa do nosso tempo, a gente tem a pergunta da Karina, a última que eu tinha prometido antes, para a gente finalizar essa primeira parte do webinar. Bom dia, Ney. Muito obrigada pelo seu tempo e seu treinamento. Está sendo bem esclarecedor. A minha pergunta aqui nós trabalhamos com equipamentos relacionados à indústria e enfrentamos essa dificuldade de não poder ir apresentar um treinamento técnico com os materiais. Então, no caso de treinamentos técnicos, qual seria a duração ideal para que os participantes não se cansem? Nossos treinamentos presenciais, eles são de 4 horas, mais ou menos. A gente está tentando adaptar. Então, eu queria saber qual é a duração ideal para conseguir manter a atenção dos participantes. Vou te dar uma resposta empírica, ok? Não existe ainda nenhuma evidência maior. Mas a resposta que eu posso te dar é o seguinte, até por conta isso você está perguntando, comparando, então, portanto, a remota, né, a distância, com a presencial, não é isso? Então, o que acontece? Pela própria necessidade de roteirização, obrigatoriedade de roteirização e obrigatoriedade de ser objetivo, a gente consegue, eu tenho tido muito essa experiência, consegue mais ou menos resolver na transmissão à distância em 50% do tempo do que resolveria presencial. Legal, ótimo. Okay? Essa é uma referência que eu posso te dar segura. Tá, então, ótimo. Os workshops que eu dou de 8 horas estão se transformando em 4 horas. Legal. Muito obrigado, então, pela participação das perguntas agora de todo mundo. Só para dizer também, que eu também tenho meu roteirinho aqui, que é necessário, não é não? Com certeza. Professor Ney, por favor, vamos então à segunda parte. Vamos na segunda parte. Eu tenho aqui alguns minutos para a gente fechar essa segunda parte com chave de ouro, hein, pessoal? Vamos lá. Ney, entendi tudo, tá legal. Então, como é que eu vou ser mais objetivo? Vocês me perguntaram, eu já disse, tem que montar um roteiro. Nem como é que eu faço para montar um roteiro, pelo amor de Deus. Gente, depois que inventa a roda, tudo é fácil, né? Eu vou dizer para vocês o seguinte, quando a gente vê um filme, imagina, por que a gente entende a história de um filme? Porque existe uma técnica para se contar a história. Repara que existem filmes que são mais complicados de conseguir entender a história. E os filmes que são mais complicados de você entender a história são os filmes que quebram a lógica didática que o cérebro tem. O cérebro tem uma lógica didática que tem a ver com passagem de tempo, com cronologia, com causa e efeito. O nosso cérebro está acostumado a pensar dessa maneira. Quando a gente quebra essa ordem, a gente gera um desconforto para entender a informação. Então, todos os filmes de cinema, televisão, que a gente vê, quando essa ordem é quebrada, é quando tem aqueles diretores que são meio excêntricos, que gostam de, bota no meio uma informação que não tem nada a ver, e aí você tem só uma legião de pessoas que são fãs desse tipo de roteiro, mas os roteiros chamados roteiros clássicos são os roteiros fáceis de entender, que todo mundo adora. Então, todo roteiro clássico ele segue uma mesma dinâmica, ok? Como é que é a dinâmica? Você tem uma história, você tem a história, e essa história ela é um acontecimento. Então, se você pega como referência o ator principal, o protagonista, é o acontecimento na vida desse protagonista numa fase da vida dele, ok? Por exemplo, esse cara sofreu um acidente de avião e sobreviveu. A história do filme é em torno de um acidente de avião e a pessoa sobreviveu, o protagonista sobreviveu. Então, para eu contar essa história, eu vou dividir essa história em 3 partes, atos ou assuntos, ok? O que é? Olha, o clímax é o acidente, ou melhor, o foco principal é o acidente. Mas na minha história, você tem que entender tudo o que aconteceu antes do acidente, a família, como é que era o trabalho, como é que era a família, por que ele viajou. No ato 2, o acidente, aconteceu um acidente,
Aí aconteceu o acidente, esse cara sobreviveu ao acidente. E o ato 3 é o que aconteceu na vida dele depois desse acidente. Pronto, a gente contou uma história. E com isso fica muito fácil a sua compreensão, porque tem uma lógica. Quando você pega cada ato desse, você pode também subdividir cada ato desse, que eles chamam de cena. Então, por exemplo, como é que era antes do acidente? Antes do acidente, eu vou mostrar, por exemplo, uma cena com a família, eu vou mostrar uma cena dele indo ao trabalho, como é que era o trabalho dele, e vou mostrar uma cena dele com uma amante. Olha só, eu tenho que criar uma trama, né? Eu tenho que criar alguma trama paralela. Pronto. E aí eu tenho lá os 3 cenas do ato 1. Como é que fica o ato 2? Lembra o ato 2? O ato 2 é o acidente. Aí eu vou dividir em 3 cenas. Uma cena, por exemplo, ele chegando no aeroporto, para a gente saber quem vai viajar, quem não vai viajar, né? Para as famílias que vão viajar. A cena 2 é o acidente. Acabou, tanto caiu o avião. A cena 3, ele todo quebrado, quem sobreviveu, quem não sobreviveu naquela ilha perdida e tudo mais, vai ser resgatado. Aí ele vai para o assunto 3. O assunto 3, ele chegando no hospital, família visitando, né? Depois ele chegando em casa, restabelecido. E a última parte vai ser se ele vai ficar ou não com a amante, porque aí caiu na cabeça dele, alguns valores mudaram e ele repensou. Mas eu não vou dar spoiler para vocês, essa história fica na imaginação de vocês. Mas aí, quando você entende a lógica de um roteiro, vocês nunca viram uma aula de roteiro tão rápida. A gente fica 6 meses ensinando como é que você monta um roteiro. Eu ensinei vocês a montar um roteiro em 2 minutos, tá? A gente coloca isso na lógica da apresentação. E alguns de vocês já devem ter ouvido falar em apresentação pitch. Resumidamente, é uma apresentação objetiva rápida. Hoje em dia, a gente usa a palavra pitch já como sinônimo de apresentação. E chega a ser até redundante, porque toda apresentação deveria ser pitch. E aí a gente entendeu o conceito de apresentação. Gente, definitivamente, uma apresentação não é você dar aula do seu projeto. Pelo amor de Deus, para de querer ensinar o seu projeto. Parece que é um negócio que você que era criança, não queria ser professor, e aí você está dando aula. Não, cara. Uma apresentação, existem 2 momentos. Um momento em que você provoca interesse, que é o seu monólogo persuasivo, é o seu pitch. E um momento, se você obteve sucesso no seu pitch, é o momento da negociação. Então, imagine o seguinte, a minha apresentação o cara está me dando o que ele tem de mais precioso. Opa, se ele está me dando o que ele tem de mais precioso, eu preciso ir direto na veia, para me ouvir. Então, eu preciso conquistar esse cara nesse tempo e eu preciso dar conta do recado de uma maneira forte o suficiente para que ele queira continuar. O que significa continuar? Vamos lá. Agora vocês me fizeram perguntas. Algumas pessoas me fizeram perguntas. Vocês concordam comigo que todos nós, sendo ocupados, né? Se vocês não tivessem tido interesse, se o assunto não estivesse sendo interessante para vocês, 2 coisas tinham acontecido. Primeiro, você já tinha ido embora. Primeira coisa. E a segunda coisa, não haveria pergunta também. Ninguém. Não é porque você não tenha perguntado, você não teve interesse, mas você ficou ouvindo as perguntas, porque você teve interesse. Então, isso quer dizer o seguinte, qual é o maior termômetro que a gente tem de que está ganhando o jogo em uma apresentação? É quando você fala alguma coisa de forma objetiva, muito interessante para a pessoa, você cria... eu não gosto de criar regra, tá? Eu vou dar uma sugestão só. Você cria um gancho para deixar outra pessoa do outro lado se expressar, para ela botar você na cara do gol. O que significa isso? Significa dizer o seguinte, uma pessoa só vai te fazer pergunta só se tiver interesse. Para pensar. Você faz a apresentação da mídia, você é de mídia, você faz a apresentação. Aí o cliente fala assim, mas me fala uma coisa, vocês teriam condições também de usar tal coisa, tal coisa, tal coisa? Opa, se ele fez essa pergunta, concorda comigo, é porque interessou a ele? Agora, repara, se eu faço uma apresentação e quero mostrar todo o universo, e que para mostrar todo esse universo, eu fique 20 minutos, 30 minutos, 1 hora falando, eu posso quase que garantir para vocês que por mais que você fale no meio dessa fala, aquela pergunta que ele faria para você, ele possivelmente não vai te ouvir. E você falou. Por que ele não vai te ouvir? Porque ele desligou. Vocês precisam entender o time da audição. O time da audição, ou seja, se você não falar dentro daquele tempo, ele não vai te ouvir por cansaço, gente. Então, o que você tem que fazer? Você tem que escolher efetivamente quais os assuntos que você vai falar para despertar interesse e criar um gancho para provocar a participação dele. Se você cria um gancho para proporcionar a participação dele e ele fala assim, não,
tranquilo. Faz o seguinte, a gente marca outro dia, deixa eu pensar. Me desculpa, dançou. Dançou. Então, o lance é você não confundir a reunião com a apresentação. A reunião pode ficar 2 horas com ele. Vocês já viram na prática que quando vocês mandam bem, vocês ficam 2 horas na reunião quando ele fala, não é quando você fala. Então, a tua apresentação, ela tem que deveria durar poucos minutos. Agora, a tua reunião pode durar horas. Tudo depende da eficácia da sua apresentação. E a sua apresentação vai ser eficaz se você aproveitar o tempo nobre de audiência do cérebro. Não tem o tempo nobre de audiência da televisão, você tem o tempo nobre de audiência do cérebro. Então, algumas coisas, quando você montar a sua apresentação pitch, algumas coisas que você tem que criar no outro para que você esteja no caminho certo. Tá? Nem qual é aquela pergunta que eu faço depois de gancho? Já vou dizer. Vamos lá. Primeira coisa, você tem que fazer com que a pessoa mentalmente responda sim a essas questões que você vai, na sua apresentação, fazer. Primeira coisa que ele tem que dizer sim. Ele se identifica com você, está se identificando com você. Se ele se identificar com você, está marcando pontos. Vocês já entenderam por quê? Segunda coisa, ele percebe que você tem experiência no negócio, que ele não é cobaia. Se ele perceber isso, tu está ganhando ponto. Terceira coisa, puta, você mostrou para ele que ele tem um problema. Se você mostrou que ele tem um problema, você está ganhando ponto. Tá? Ah, você mostrou para ele que o que você tem pode ser uma oportunidade para ele. Está ganhando ponto. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou pensando seriamente em transformar minha apresentação num PDF e mandar para vocês. O que vocês acham? Então, tá bom, vou fazer isso depois, tá? Pelo Juliano, pela rádio, eu vou mandar para vocês. Mas continua aí. Enxergou a oportunidade? Beleza. Ele vê sentido na tua ideia? Ele tem que ver sentido na tua ideia. Puta, estou vendo sentido na ideia. Né? Tá legal. Opa! E aí, você marcou ponto. Como é que você bota agora ele no jogo? As pessoas não gostam que vendam nada para elas. Põe isso na cabeça. As pessoas não gostam que vendam nada para elas. Elas gostam de comprar. Elas têm que se sentir o poder. Ela tem que se sentir poderosa em relação a você. Se você fala opção de vantagem, a pessoa fala assim, puta, cara, essa pessoa... Não. Essa pessoa tem... quem tem que convencer ela a comprar é ela mesma. O que você faz? Você joga uma armadilha. A armadilha você fala, puta, faz sentido esse negócio, interessante esse negócio. E aí você deixa ela concluir. Quais são os ganchos? E aí, o que você pensa sobre isso? Isso é um gancho. Para ele começar a te fazer pergunta. Repara, ele só vai te fazer pergunta sobre os tópicos que interessam a ele. E é isso que você quer. Você quer ir direto na veia. E para provocar, você tem que fazer um bom pitch. E aí? Outra pergunta, gancho. Faz sentido para você? Porque você tem que deixar eles tomar a decisão. Faz sentido, mas eu acho que a gente podia fazer assim, assim, assado. E, gente, eu acho que a gente podia fazer assim, assim, assado. Esteja sempre disposto a dizer que sim. Pelo amor de Deus. Não, aí a gente não vai poder, porque a gente vai ter que ver. Sim, vamos ver qual é a melhor maneira. Então, claro, não é? Então, faz sentido. Você gostaria de complementar com alguma coisa? Então, deixa ele se sentir parte do jogo, deixa ele te fazer as perguntas, e na medida que ele vai te fazer as perguntas, aí você vai direto na veia respondendo. Quando você responde às expectativas dele, ele não tem outra resposta. Ele vai dizer para você sim. Ele pode dizer até talvez, porque ele tem que estar no poder. Entenda, é um jogo de poder. A decisão do cara é ele que tem que tomar. Então, se você tomar muito à frente, for muito vaidoso, e quiser mostrar, tá vendo como é que eu tenho razão, então você vai concordar comigo, né? Você vai perder. Finge. Aí ele fala uma coisa que você acabou de falar. Não, mas você não acha que a gente podia fazer isso? Aí você, mas eu acabei de falar. Não, o que você vai falar? Nossa, que fantástica ideia, muito boa. Aí, puta, eu tive a ideia. Então, eu vou comprar, porque eu fiz parte do processo. Às vezes, você não conta tudo. Você conta metade e dá um gancho para ele falar aquela coisa que você não falou, mas que está no projeto. Né? Aí o cara fala assim, poxa, mas a gente podia também fazer assim. Puta, show de bola, vamos fazer assim. Aí o cara, olha você comprometendo ele.
Você precisa comprometer ele no jogo para ele ter vontade de fechar contigo. Agora, se você der todas as respostas, quiser dar uma aula para ele, não comprometer ele pode não fechar por vaidade, ele pode não fechar porque não te entendeu, principalmente. Por quê? Por que ele não te entendeu? Porque você falou demais, você não prestou atenção, ele não conseguiu prestar atenção em você. Então, envolve ele. E aí, como é que você vai fazer? Transforma isso no roteiro. E aí, como é que você transforma isso no roteiro? Pegou a estrutura do roteiro, a gente transforma isso numa estrutura de um pitch. Então, ao invés da gente ter os assuntos, a gente vai ter agora os tópicos. Os tópicos que é para a gente construir o nosso roteiro da nossa apresentação. E vai botar um tempo em cada tópico. Bom, você está fazendo uma apresentação à distância, certo? Então, eu vou te fazer fazer uma metáfora agora que para você vai ficar claro. Tá? O meu filho, real história. O meu filho, ele ia viajar, queria levar a bola dele de futebol. Ele não ia fazer muito volume. E aí, o que ele fez? Ele quer esvaziar a bola para poder não fazer volume, para poder levar. Chegou para mim e falou assim, pai, como é que eu vou esvaziar a bola de futebol? Eu falei assim, meu filho, eu não faço a menor ideia. Vamos procurar o nosso professor. Quem é o nosso professor? O YouTube. O YouTube é que é o professor hoje. Né? Aí, quando você entra no YouTube com uma pergunta, vem a opção de videozinho, né? De opções de vídeo. Bom, vamos lá. Eu vou fazer a pergunta e vou responder. Eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Quando você tem uma dúvida e procura uma resposta no YouTube e vê aqueles videozinhos todos, qual o critério para você escolher um vídeo? Você sabe qual é, né? Você olha do ladozinho, embaixo direito, o tempo do vídeo. O vídeo que tiver menor tempo, você tende a clicar. Por exemplo, enviam para você um vídeo. Quando você abre o vídeo, a primeira coisa que você olha, não é a régua do tempo? Então, tá legal. Vou te dar uma opção. Você tem um vídeo de 20 minutos, você tem um vídeo de 8 minutos, você tem um vídeo de 5 minutos. Opção 1, 2 ou 3 que você vai escolher. Depois você vai ver se o vídeo é bom. Eu estou falando escolher, assumir ou ver o vídeo. Vocês concordam que é o de menor tempo? Então, tá legal. Agora, vamos pensar no tempo suficientemente interessante para que você consiga transmitir uma ideia e que não seja longo demais para você não perder a atenção dele. E entrando em neurociência, em processo de capacidade de concentração, eu vou te falar um número mágico. Por favor, isso não é regra. Isso é uma referência. O número mágico é o número 7 a 10. Bom, Ney, então eu vou fazer minha apresentação toda em 7 minutos. Olha só, esse seria o ideal. Bom, mas aí como é que é? Por quê? Blocos de 7 minutos é um bloco onde você consegue manter uma atenção numa informação que tem começo, meio e fim. Mas, Ney, é impossível. Olha só, impossível não, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Os maiores discursos mundiais que mudaram o rumo da história, e eu tenho esse levantamento, não passaram de 14 minutos. Tá? Martin Luther King, Kennedy, etc. Se você for analisar, tem um estudo disso. Então, as pessoas que mudam o rumo do mundo em 14 minutos, tu não consegue apresentar o diabo do teu projeto. Por quê? Porque você tem que ter objetividade. Tá? Aí, então você pensa assim, eu não consigo, né? Então, você está falando por esse meio, lembra disso, é diferente do presencial. O máximo que eu deixo você fazer, não vou deixar você fazer diferente, senão eu vou entrar no vídeo, no dia que você estiver apresentando, eu falo, não faz isso. É fazer o seguinte, divide ele em blocos, ou assuntos. Assuntos que não passem de 5 minutos. Aí você pode fazer. Então, deixa eu falar o assunto 1, como se fossem os tópicos que eu estou mostrando aqui. Aí você quebra o tópico. Quebra o tópico com uma participação, com uma imagem legal, uma interferência, alguma coisa que possa ele resetar o cérebro dele e prestar atenção. Agora, não façam apresentações de 10, 15 minutos. Eles não vão aguentar. Tá? Apresentação empresarial, o cara está ansioso. Você está mexendo no bolso dele. Ele está ansioso para saber o que ele ganha com isso. Se você fala demais, ele vai ficar mais ansioso e não vai te ouvir. Tá? Então, como é que você vai fazer? Está aqui os tópicos. Isso aqui, eu não gosto de receita de bolo, mas eu tenho que ser objetivo. Tá?
Tópico 1, quem eu sou. Se apresenta, ganha ele, afetividade, ganha ele logo. Tá? Quanto tempo você precisa para isso? Puta, 30 segundos? 1 minuto? Se a pessoa não te conhecer. Né? Bloco 2, o que eu tenho para você? Qual a solução do problema? Ele tem que reconhecer que tem um problema. O que eu tenho para você? Olha, eu vim aqui porque eu tenho isso para você. Perfeito, tá legal. Bloco 3, rapidamente, deixa eu provar que eu tenho como resolver esse problema, né? Porque eu posso falar, dizer que eu tenho uma coisa sensacional, pessoal, mas será que tem mesmo? Pô, então, rapidamente, eu digo como resolvo o problema. E bloco 4, efetivamente, ele espera de você. O que você quer? Não adianta você perguntar. Você faz uma apresentação espetacular e fala assim, então tá. Que mané, então tá, cara? Peraí, agora o que você quer? Fecha a sua apresentação. Faz sentido para você? O que você pensa sobre isso? E aí você provoca a pessoa para a pessoa fazer igual. Aí você entra na negociação. Aí que você entra no processo de negociação. Então, no tópico 1, lembrando, você trabalha afetividade, autoridade, empatia, simpatia com a pessoa. Tá? No tópico 2, né, a proposição apresenta um benefício. Então, você está trabalhando reciprocidade e escassez. Se você apresenta um benefício que só ele pode ter, que é difícil de obter, então você está trabalhando essas variáveis persuasivas. Ok? No tópico 3, você trabalha as especificações, logística, alguma explicação rápida. O objetivo do bloco 3 é só você, de forma rápida, provar que você consegue fazer aquilo. Não se estende demais. Deixa para as perguntas dele. Gente, olha só. Nas perguntas, você pode ficar 1 hora explicando detalhes. Mas foi diferente. Ele perguntou. O que você não pode é ficar 1 hora falando de alguma coisa que ele não perguntou, que ele vai perder interesse. Essa que é a diferença. Tá? E no fechamento, o que você espera? O que você espera em troca é a reciprocidade. O melhor momento de você fazer um pedido de qualquer coisa é depois de você acabar a sua apresentação. Por quê? É um momento onde você falou benefício, 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 vantagem, 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 o cara gostou agora, o que eu quero em troca. Agora, se você deixar ele pensar muito, aí ele pode começar a ponderar. Então, de logo, o que você quer? Porque ele tem que botar logo na balança custo-benefício. Quando você fala o que você quer em troca, ele vai, na negociação, tentar fazer isso com você. E aí, isso não interessa, porque o teu projeto é bom. Se o teu projeto é bom, vocês vão chegar a um acordo. Beleza? E, por último, está o pulo do gato. Coloca esse negócio no post-it. Cada tópico, você coloca a palavra-chave. Cola o post-it e volta da webcam. Treina sem parar. E fala bonito. Que aí você não vai gaguejar. Que aí você... Entendeu? Tá, que é isso assim, assim, cara, que facilidade que essa pessoa tem. Isso assim, assado, isso assim, assado. Olha o que eu estou mostrando para vocês. Duvido da apresentação que eu mostrar. Esse é o meu laptop. Cheio de post-it, para eu não esquecer nada. Mas treinei antes a minha apresentação, roteirizei antes a minha apresentação. Beleza? Então tá. Estão meus contatos aí. Esses contatos, nós também vamos, juntamente com a apresentação, tá? Me comprometo em fazer esse PDF e mandar pelo Juliano, para mandar para vocês. E eu tenho um presente, mas eu vou dar esse presente. Acho que vocês vão gostar muito, talvez. Talvez, né? Mas eu vou dar a palavra para o Juliano e aí eu dou o presente para vocês. Tá, Juliano? Muita gente, professor, falando aqui comigo que a palestra é bem interessante, perguntando como é que vai ser feita, como é que vão mandar aqui a apresentação do senhor. Eu vou lembrar que a apresentação a gente vai mandar depois, utilizando esse grupo do WhatsApp, tá certo? Vou fazer um PDF e o PDF eu anexo no grupo de WhatsApp de vocês, da apresentação. Tá? Ok. A Ângela Pardo tem uma pergunta aqui para a gente. Ângela, você está por aí, por favor? Oi, Ângela. Tudo bem? Gostei Tudo muito bem? da palestra, ainda tenho muitas dúvidas, mas ainda preciso digerir o que foi apresentado. Eu gosto de colocar na minha cabeça tudo que eu ouvi, e aí depois eu consigo fazer perguntas. Mas eu queria saber se essa gravação, né, estará disponibilizada também. Boa! Juliano, e a gravação dessa palestra? Nós estamos fazendo a gravação aqui e a gente vai disponibilizar também pelo grupo de WhatsApp, porque possivelmente a gente vai pegar todo esse conteúdo, vai disponibilizar no YouTube oficial da Rádio 93 FM, e aí, assim que esse material estiver previamente editado, pelo menos o início e o final, a gente disponibiliza lá no YouTube da rádio,
e encaminhamos também o link para os participantes, e aí podem passar, inclusive, esse conteúdo para outras pessoas interessadas. Muito obrigada. Legal, Ângela. Obrigada. A gente tem muitas colocações aqui dos participantes, professor. A gente tem aqui a Silvânia falando, parabéns ao professor Ney, obrigada 93 pela oportunidade. A Bibiana, obrigada, Ney, palestrante excelente. A gente tem aqui também a Kenny, parabéns, muito obrigada, ela, adorei. As pessoas aqui, enfim, tirando outras dúvidas também em relação à questão da própria apresentação. Vou lembrar, a gente vai disponibilizar tudo isso no grupo de WhatsApp, já mandei o link, se precisar eu repito aqui para todo mundo, para as pessoas fazerem as suas inclusões. Professor Ney, acho que a gente vai chegando então ao final desse webinar. Eu posso anunciar antes do senhor quem foi que levou a caneca? Claro, deve. Me permite? Claro. Eu tenho aqui, então, 7 canecas. Produção da rádio está fazendo fez, né, na verdade, esse sorteio de todos os participantes. E eu tenho, então, aqui uma caneca para o Raul Cruz. Eu tenho uma caneca aqui para o André Lista. Uma outra vai para o Anquises Lopes, o Cristiano de Lima, Pastor Zenóbio, a Luísa e a Luana Nascimento. São 7 canecas, todas elas vão ser encaminhadas, então, aos nossos participantes. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco e parabéns por poderem tomar aí um cafezinho numa caneca personalizada da 93 FM. Bom, a gente vai chegando praticamente ao final desse webinar e o professor Ney, eu vou deixar, então, a última palavra para ele e saber, finalmente, o que a gente tem aí de brinde surpresa. Ok? Compartilhei? Está compartilhado? Está compartilhado. Então tá. Bom, mais uma vez estão aí os meus contatos, Instagram, WhatsApp, etc. Estou à disposição, qualquer dúvida e tudo mais. Então, o que eu vou dar de presente para vocês? Prepara aí o celular de vocês, o smartphone, bota aí na área da fotografia, como se fosse tirar uma foto, tá bom? E aí, agora, você vai botar a lente da fotografia nesse QR Code e você vai ganhar um e-book com dicas de como vender ideias. Agora, direto no seu celular, vai entrar direto. Só você colocar a lente aí da câmera no QR Code, já vai entrar para o seu celular. Você vai botar depois teu nome, teu e-mail, você vai receber no teu e-mail um e-book com dicas de comunicação. Ney, pelo amor de Deus, eu não estou conseguindo. Embaixo tem o QR Code. Do QR Code tem o endereço, o link. Você também pode depois fotografar, se você não conseguir pelo QR Code, e colocar esse endereço na internet, tá bom? Ou então você faz um print da imagem, com calma você vê. Mas é só para gente aproveitar a tecnologia, né, gente? Eu adoro essas coisas, quer dizer, adoro aprender, né? Porque eu sou da geração X, eu não entendo nada de tecnologia, mas eu adorei esse negócio aí, acho barato, tá? Estão fazendo aí, beleza? Meus queridos, 10 horas e 31 minutos, porque isso é uma reunião roteirizada, organizada e, sobretudo, respeito aos participantes, que é o que a 93 sempre faz, sempre prioriza, e eu espero ter correspondido, né, à filosofia da emissora. Quero agradecer a todos vocês e agradecer a emissora pela confiança. Foi um grande prazer conhecê-los. Espero que eu tenha contribuído com todos. E a mensagem final, sempre se cuidem, tá? Um dia, quem sabe, a gente dá um abraço pessoalmente aí. Tá bom? Podemos encerrar oficialmente? Professor Ney, muito obrigado, então, pela sua participação, pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos. Acho que as pessoas estão bastante felizes. Eu estou vendo aqui os recados de muita gente pelo chat. Eu não consigo falar de todos, mas já registrei alguns. Vou só tirar aqui mais uma dúvida. O pessoal está perguntando como vai receber a caneca. A gente vai fazer o contato depois por telefone. A gente tem esses contatos, a produção faz contato e vai encaminhar aí as canecas para vocês. Como eu falei lá no início, né, só para a gente encerrar, a gente vive um tempo novo em que todo mundo está reaprendendo a fazer as coisas. E ontem mesmo, antes da palavra pandemia fazer parte do nosso dia a dia, a gente estava sentado de uma maneira no sofá. Hoje a gente precisou levantar do sofá
e é isso o mundo hoje, e é o que vai ser exigido da gente, né? A gente viu que é capaz de chegar muito mais longe do que poderia imaginar há algum tempo atrás, porque saiu de uma zona de conforto, e o professor Ney mostrou o quão mais a gente pode ir à frente saindo dessa zona de conforto. Eu quero agradecer imensamente, em nome da Rádio 93 FM, a participação de cada um nesse nosso primeiro Webinar Café, dizer que as nossas redes sociais estão disponíveis para que vocês possam acompanhar todo o trabalho da Rádio 93. A gente tem o site radio93.com.br, com jornalismo, promoções, várias publicações da emissora. A gente tem também o Facebook, facebook.com/radio93.3fm. Você pode acompanhar a nossa programação. A gente também tem o nosso canal no YouTube, Rádio 93 FM Oficial. A gente tem o Instagram, ou seja, estamos em todos os canais, no Twitter também, onde vocês podem nos acompanhar e fazer contato. Aquelas pessoas que são da área empresarial, a gente também tem nessas nossas redes sociais os nossos contatos comerciais. Então, mais uma vez, muito obrigado a participação de todo mundo, a interação, ao professor Ney, e a gente se vê, então, no próximo Webinar Café. Tá certo, pessoal? Um abraço para todo mundo, um bom dia, Deus abençoe a todos.